Quem olha para o Brasil de hoje, um país essencialmente de carros e caminhões cortado por rodovias, talvez nem imagine, mas os trens foram o principal meio de transporte de cargas e passageiros por quase um século. Eles chegaram aqui no século XIX e em 1960 a malha ferroviária já se estendia por 38 mil quilômetros. Mas dali para frente começou a encolher. Perdeu 8 mil quilômetros e há 50 anos patina no mesmo patamar. Mas por quê? Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou contar 4 momentos históricos que explicam a destruição das ferrovias no Brasil. O primeiro é a crise do café. O produto é elemento central nos primeiros capítulos da história das ferrovias no Brasil, tanto ascensão quanto decadência. É a razão para a chegada das estradas de ferro no século XIX. A primeira delas, a Estrada de Ferro Mauá, que começou a operar em 1854, levava nas suas locomotivas a vapor a commodity do Vale do Paraíba ao porto de Magé, na Baixada Fluminense, que de lá seguia de barco até a cidade do Rio. No imenso giro dos negócios que envolve um dos maiores comércios mundiais, a participação do Brasil cresce dia a dia. Nessa época, o café era elemento central da economia brasileira e respondia por quase 50% das exportações. A malha ferroviária foi aumentando com a expansão da atividade cafeeira e passou a deslocar também passageiros, que até então só conseguiam viajar longas distâncias com transportes movidos por tração animal. Esse é o centro da cidade de São Paulo nessa época, onde hoje é a Praça Antônio Prado. Repara nas charretes e nos cavalos. Pois é, foi nesse contexto que a malha ferroviária chegou a quase 30 mil quilômetros de extensão na década de 1920. Até que veio o baque da crise de 29. A quebra da Bolsa de Nova York nos Estados Unidos, na época o maior comprador de café brasileiro, e a Grande Depressão que se seguiu tiveram impacto direto sobre o Brasil. Em um curto espaço de tempo, as exportações de café despencaram, assim como os preços. As ferrovias, que eram administradas pelo setor privado sob regime de concessão, passaram a transportar cada vez menos carga e viram sua rentabilidade despencar. Tem início nesse momento um período lento de decadência que culminaria na estatização das estradas de ferro mais de 2 décadas depois. Mas antes, outros 2 fatores importantes entram em cena: o crescimento das cidades e a popularização do automóvel. O que nos leva ao segundo momento, o governo JK e o nascimento da indústria automobilística. Bom, o Brasil vive uma grande transformação depois de 1940. A economia, até então baseada quase exclusivamente na agricultura, se volta cada vez mais para a indústria. A Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce são fundadas como estatais nessa época, em 1940 e 1942, respectivamente. Era a ditadura do Estado Novo, a última fase da Era Vargas, período de 15 anos em que Getúlio Vargas governou o país. Essa mudança na matriz de crescimento catalisa um processo de migração das populações de áreas rurais para as cidades. As capitais ganham uma nova escala e vão inchando, um processo que tem como efeito colateral a diminuição da demanda por trens de passageiros em alguns trechos entre cidades próximas, por exemplo. A política de industrialização continua com o presidente Juscelino Kubitschek, que assume em 1956 e elege a indústria automobilística como catalisador do seu plano de desenvolvimento. O plano de metas de JK, que ganhou o slogan 50 anos em 5, é frequentemente apontado como o início do chamado rodoviarismo no Brasil. Eu conversei com o professor de Engenharia de Transportes da COP da UFRJ, Ostílio Xavier Raton Neto, um veterano com bastante conhecimento sobre ferrovias no Brasil, e ele pontuou que esse movimento é complexo, cheio de nuances e explicado por uma combinação de fatores. Um deles é a própria natureza da indústria automotiva, que tem uma cadeia de produção longa, com efeito multiplicador na economia e emprega uma mão de obra qualificada e que até então não existia no país, e viria a se tornar um importante mercado consumidor. Também o público assiste com entusiasmo a essa demonstração de força e variedade automobilística nacional implantada recentemente em nosso país. Em paralelo, a construção das rodovias era menos custosa que as estradas de ferro e o petróleo usado para produzir combustível ainda era muito barato. No pano de fundo, a Guerra Fria estreitava as relações entre Brasil e Estados Unidos. Na tentativa de barrar a expansão da influência da União Soviética no continente, os americanos firmaram acordos de cooperação técnica e de financiamento para investimentos com diversos países da América Latina, inclusive o nosso. Assim, em 1956 foi criado o Grupo Executivo da Indústria Automobilística e o Brasil, que até então só montava os veículos, passaria a fabricar carros, caminhões e jipes,
tendo como principal polo a região do ABC Paulista. Com a produção de veículos nacionais, multiplicaram-se os quilômetros de rodovias. Só nos 5 anos de gestão JK, a malha rodoviária federal pavimentada foi multiplicada por 3. Já as ferrovias entravam os anos 1950 sucateadas. Além da redução da demanda de carga e passageiros, um outro fator contribuiu para o que o professor Raton Neto chamou de estado bastante acentuado de degradação física das estradas de ferro. Muitas concessões já estavam no final, próximo da devolução, e não havia cláusula nos contratos que obrigassem as concessionárias a fazer investimentos ou devolver as ferrovias no estado em que pegaram. Guarda essa informação que ela é importante. Mas é nesse contexto que em 1957 surge a Rede Ferroviária Federal, a Refesa, estatal que passou a administrar 18 ferrovias que até então estavam nas mãos de diferentes empresas privadas. E é por isso que muitos historiadores dizem que o plano de metas de JK não era substituir as ferrovias por rodovias, mas integrar esses dois modais. Um deles é o Elber Luiz dos Santos, do Núcleo de Estudos Oeste de Minas da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Ele diz que os primeiros relatórios da Refesa traziam um projeto de modernização e unificação administrativa justamente para facilitar essa integração. Mas esses planos de recuperação e melhoria incluíam também a desativação de uma série de linhas e ramais considerados deficitários. Ramais são o jargão do setor para os trechos secundários. E aí entramos no terceiro momento, a extinção das linhas de passageiros. A lógica aqui, conforme o historiador Eduardo Romero de Oliveira, professor da Unesp, é que o mundo de meados do século XX era completamente diferente daquele que muitas décadas antes havia norteado a construção de parte das ferrovias, o transporte de café, de açúcar, um mundo em que nem a legislação trabalhista existia ainda. O modelo de negócio das ferrovias tinha mudado, ele diz. Com o avanço da indústria automobilística e a entrada do avião em cena, as ferrovias entraram em crise. E não só no Brasil, mas em diversas outras regiões. Nos países em que as ferrovias foram mantidas para transporte de passageiros, isso aconteceu muitas vezes apesar da menor rentabilidade. Ou seja, foi uma decisão de política pública mesmo. O Estado assumiu de vez o serviço dali para frente. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. A estatal Amtrak foi fundada em 1971 e faz até hoje a gestão das linhas de passageiros no país. Também são estatais a alemã Deutsche Bahn, a espanhola Renfe e a francesa Société Nationale de Chemin de Fer Français, para citar alguns exemplos. Aqui, as linhas de passageiros foram aos poucos desaparecendo no decorrer dos 30 anos seguintes, com exceção aí de alguns trechos urbanos que cruzavam as periferias e regiões metropolitanas e que operam até hoje, como a gente sabe. Eu conversei também com o químico Ralf Menuti Gisbrecht, que se declara um fanático por ferrovias e há mais de 2 décadas pesquisa sobre elas e coleciona histórias que dão cor às estatísticas desse período turbulento. Ele lembrou da desativação do ramal entre as cidades paulistas de São Paulo e Piracicaba em 1966, um ramal da estrada de ferro Sorocabana, que aliás pertencia ao governo de São Paulo e não à Refesa. Aqui um parênteses rápido. São Paulo cria em 1971 a sua própria estatal de ferrovias, a FEPASA. Tanto Refesa quanto FEPASA foram privatizadas no fim dos anos 90, mas falamos disso daqui a pouco. Pois bem, o prefeito de São Pedro ficou possesso com a decisão do governo na época e chegou a questionar o critério da baixa rentabilidade usado para justificar a extinção do ramal. Em um telegrama endereçado ao governador, ele diz o seguinte: déficit, se não levarmos em conta o bem coletivo, também dá à polícia, dão às escolas e todas as repartições mantidas pelo Estado. O déficit do ramal é muito relativo, pois não levando em conta o movimento das estações de Barão de Resende, Costa Pinto, Recreio e Paraísolândia, a estação de São Pedro despachou este ano mais de 40 mil toneladas de cana. Finalizando aqui, deixo minha desilusão por tudo e por todos. No mesmo 1966 foi desativada a Estrada de Ferro Minas-Bahia, imortalizada por Milton Nascimento e Fernando Brant na canção Ponta de Areia. Um dos últimos trechos a desaparecer foi o ramal entre Rio e São Paulo, que levava passageiros desde 1877. O trem Santa Cruz, que ia da Estação da Luz em São Paulo à Central do Brasil no Rio, parou de circular em 1991. Ainda houve uma tentativa de retomada em parceria com a iniciativa privada lá em 94, com o Trem de Prata, mas não durou muito. Em 1998, a ligação por trem entre as duas cidades foi extinta de vez. Houve ainda o plano do trem-bala entre as duas capitais, mas esse nunca chegou aí para frente de fato.
Bom, e o transporte de carga? Vamos então ao quarto e último momento, a malha ferroviária como corredor de commodities. No último ano do governo JK, a extensão da malha ferroviária começa a diminuir e encolhe significativamente durante a ditadura militar, cerca de 8.000 quilômetros. Apesar dessa redução, que se deve em parte à desativação das linhas de passageiros de que a gente falou antes, ainda houve investimentos em ferrovias nesse período, para compras de vagões, recuperação de alguns trechos e conclusão de outros. Mas esses investimentos não chegaram a integrar a malha nacional. As ferrovias não tinham uma interligação efetiva. Aliás, muitas não tinham nem o mesmo padrão de bitola, que é o espaço entre um trilho e outro. Até hoje não existe padronização no Brasil. A maioria ainda tem a chamada bitola métrica de 1 metro, considerada ultrapassada. E também houve grandes projetos que ficaram pelo meio do caminho. A Ferrovia do Aço, por exemplo, começou a ser construída em 73 com a promessa de ser entregue em 1000 dias, mas só foi inaugurada quase 20 anos depois, em 92, e com um porte muito mais modesto do que o projeto inicial. O Brasil mergulha em crise nos anos 80 e no início dos anos 90, no governo Collor, a Refesa, bastante endividada, é novamente concedida à iniciativa privada por meio do Plano Nacional de Desestatização. A Fepasa também foi privatizada mais ou menos na mesma época. Lembra daquela questão das cláusulas dos contratos de concessão de que a gente falou antes? Pois é, o professor Raton Neto falou sobre isso, mas agora nesse novo contexto. Na realidade, no caso brasileiro, foi menos para ter maior eficiência e mais para você tirar esse peso das costas do Tesouro Nacional. A gente fez essa privatização da operação das ferrovias, em que as concessionárias não têm nenhuma obrigação de investir. Elas assumiram, nos anos 90, a responsabilidade de manter funcionando, operando, cumprir metas de acréscimo de produção de transporte, de redução de acidentes, mas a obrigação de construir novas ferrovias permanece até hoje com o governo. Então, isso também talvez explique um pouco dessa dificuldade de se ter evolução, né, da malha ferroviária no país. A partir daí, as ferrovias passam a funcionar majoritariamente como corredores de transporte de commodities para exportação. Hoje, quase metade da malha, 14.000 quilômetros, está nas mãos da Rumo Logística e outros 2.000 são administrados pela Vale. Cerca de 75% da produção de transporte ferroviário é minério de ferro e outros 10 a 12% são soja, segundo o professor Raton Neto. Na avaliação dele, esse modelo de corredor de commodities subaproveita o potencial das ferrovias no Brasil. As estradas de ferro poderiam ser mais utilizadas para transportes de bens industriais, por exemplo, de bobinas de ferro e cimento a automóveis, inclusive em trechos mais curtos, nos moldes das chamadas short lines dos Estados Unidos. O professor cita ainda a tendência de transporte de contêineres por ferrovias, que é mais recente e bastante rentável. Mas, pelo menos até o momento, não existe um plano nacional de transportes, de logística, que inclua essas questões e vá além das ferrovias como corredor de commodities. Com isso eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima!